Olá, olá, muito bom dia. Cláudia Bocchili aqui, a sua astróloga preferida. E estamos nesse finalzinho de março para fazer o quê? Para começar um momento de eclipse. Sim, nós vamos ter o eclipse do Sol no dia 29 de março de 2025. Na madrugada de sexta para sábado, nós vamos ter. O auge desse eclipse vai ser às 7 horas e 59 minutos e será a 9 graus de Áries. Ótimo. O que isso quer dizer com a gente? Se você for lembrar, eu fiz um programa até falando do eclipse da Lua, que aconteceu no dia 14. E esse eclipse, que até foi visível em alguns lugares aqui no Brasil, a gente conseguiu ver, tal. Claro que em São Paulo sempre está muito nublado, mas o momento entre eclipses é um momento muito tenso. É um momento que a gente coloca as nossas sombras para fora. E aí a gente vai começar algo novo. Será que eu estou pronta para começar esse algo novo? As dificuldades de se começar algo novo, de tirar aquelas raízes do emocional que fica preso, porque a gente tem muitas coisas realmente presas entre a gente. E uma das funções da astrologia é ajudar a gente a entender melhor essas questões. E aí nós temos esse eclipse do Sol acontecendo. E, junto com isso, nós tivemos o Ano Novo Astrológico. Acabamos de ter o Ano Novo Astrológico, o ano de Júpiter, trazendo muitas oportunidades. Será que nós vamos aproveitar essas oportunidades? Será que nós vamos deixar passar? Será que nós fizemos as lições de casa que Saturno mandou a gente fazer no ano passado para que a gente possa realmente ser merecedor e aproveitar essas oportunidades de Júpiter? Essas são questões que a gente precisa resolver e essa lunação com esse eclipse vai ajudar a gente a dar esse start, esse início, a começar algo novo. Então você que é do começo de Áries, está fazendo aniversário agora, ou se você faz aniversário no final de setembro, é de Libra, e são as pessoas que vão pegar em cheio esse eclipse. As pessoas também que têm o ascendente em Libra, ou principalmente em Áries, são as pessoas que mais vão sentir esse eclipse. Por quê? Porque é a energia desse eclipse. O que é o Áries? Áries é aquele recomeço, é o campo de batalha, a impulsividade, a iniciativa, aquela coisa de querer realizar, de querer produzir sem pensar nas consequências. A gente, às vezes, tem uma energia de iniciativa tão grande e você esquece de olhar as observações, sabe? Aquela coisa, eu quero realizar, mas eu vou fazer uma parede de tijolos, mas eu não vou colocar o capacete. Não, você tem que pensar em todas as questões. Você vai fazer a parede de tijolos, cadê a argamassa? Você preparou a argamassa ou já vai querer empilhar um junto do outro? Mas se você não tiver argamassa, aquilo vai ser frágil e vai destruir. Ou seja, por mais que essa energia de Áries seja muito interessante, a gente tem que ter um pouco de parcimônia com ela. A gente pode ter liderança, assertividade, objetivos, metas, mas usar muito a estratégia para a gente conseguir o que a gente quer. E é claro que eu vou falar também dos 12 signos, como que você pode observar isso. Claro, sempre olhe o seu signo e o seu ascendente. Lembrando que se você quer fazer o seu mapa astral, no meu YouTube, Cláudia Bocchili, BOC Chile, você tem condições de ter um tutorial lá. O primeiro vídeo que aparece quando você se inscreve é o tutorial de como que você pode fazer o seu mapa astral e identificar questões básicas que tem lá. Ótimo. Esse eclipse, ele vai acontecer lá em cima, lá perto do Polo Norte. Um pedacinho do Canadá, na parte da Groenlândia, vai pegar bastante, e um toquinho da Noruega, Suécia e Finlândia. Ou seja, não vai ser um eclipse que vai ser muito bem visto, vai ser parcial, só vai dar para ver bem no comecinho da manhã, não vai ser aqueles lá que dura o dia inteiro, igual teve um que aconteceu quando aconteceu em João Pessoa, em 2023, aconteceu no Texas,
no Tennessee, em 8 de abril de 2024. Não vai ser tão visível assim. Mas mesmo sendo, pegando bem a partezinha de cima do planeta, ele também influencia a gente. Claro que quando nós temos um eclipse total, a energia é muito forte, principalmente nos lugares onde esse eclipse acontece. E a gente já viu questões sociais, coletivas acontecendo em decorrência desses eclipses. A lunação do eclipse, ela acontece a cada 6 meses, ou seja, tivemos um eclipse da Lua dia 14 e do Sol dia 29 de março. E depois nós vamos ter um eclipse da Lua no dia 6 de setembro, não, 7 de setembro, aniversário do Brasil, e no dia 21 de setembro vai ser o eclipse do Sol, ou seja, nós vamos ter 6 meses entre eclipses. Nós sempre temos esses 6 meses e os eclipses acontecem sempre em conjunto, um do Sol e um da Lua, ou da Lua e do Sol. Aí você vê, tá, e o que isso quer dizer? Isso significa que é um desenvolvimento de algo acontecendo. E esse desenvolvimento vai ter o auge dele no dia 25 de junho. Anota isso. Esse eclipse que está começando agora, no dia 29 de março, vai ter o auge no dia 25 de junho, em 4 graus de Câncer, ou seja, você que é de Câncer e Capricórnio, você vai sentir a energia no auge. Por quê? Porque você tem 3 luas para você crescer o aspecto e 3 luas para finalizar aquele aspecto. E você vai começar algo agora e você vai falar assim, tá, o que eu vou fazer? O que eu vou começar? Você tem que pensar em alguma meta da vida, ainda mais que agora, ano novo astrológico, todo mundo pensando em ideias, em acontecimento, em realizações. É hora de você pensar nessas ideias. Só que quando chegar esse auge, em 25 de junho, você pensa o seguinte, eu vou estar com a energia de Câncer. E, logicamente, nós vamos ter uma quadratura aí complicada acontecendo de Saturno e Netuno. E aí, esse Saturno, ele exige cobrança daquela meta que você colocou agora. E o Netuno exige uma reflexão, uma ideia. Será que eu estou realizando os meus sonhos ou eu estou viajando na maionese? O que eu estou fazendo da minha vida? Isso pode trazer até alguma tensão se você não tiver objetivos muito claros e muito definidos. Se você não souber o que você vai colocar na realidade e se você não tiver inspiração para saber as mudanças de rota que vão acontecer. Então, é lógico, você acaba tendo com essa energia de Câncer, depois daqui a 3 meses, uma energia mais de introspecção, de cuidar das emoções, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que equilibrar o emocional e o racional. Por exemplo, você vai fazer um trabalho novo. Isso vai exigir de você muito trabalho, muita dedicação, muitas horas de trabalho longe da família, com privação de sono. Ok, você está fazendo algo. E como é que você vai equilibrar o outro lado? Bom, eu vou equilibrar o outro lado porque no sábado eu vou dar uma descansada, eu vou sair com os meus filhos, eu vou levar a minha mulher para comer uma pizza. Então, por mais que eu esteja num momento difícil, com muito trabalho, eu vou dar esse equilibrado. Isso a gente sempre tem que pensar, isso tem que ser uma postura comum na nossa vida e principalmente nesse eclipse agora. Aí, nós temos esse ano novo que ele pede para a gente aumentar a nossa necessidade de direcionamento, de ação, alinhar os objetivos que a gente quer. Nós estamos num momento que a gente tem Urano em Touro na casa 1. O que significa isso? São padrões que estão sendo quebrados desde esse começo desse ano. Ou seja, que crenças são essas que estão acontecendo e que eu sempre tive que, não faz mais sentido na minha vida. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e o filho de 17 anos, tá? Ele pensa em fazer faculdade? Porque a gente sabe que muitas profissões convencionais, tradicionais, elas não vão existir mais daqui a 3 anos por causa da inteligência artificial. E aí a gente estava conversando sobre isso. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem uma crença de que é necessário uma faculdade tradicional, medicina, engenharia ou direito, ela está muito equivocada, porque muitas coisas vão ser modificadas. Você pode estudar, claro, você pode fazer
Faculdade, sim, mas quais são as profissões do futuro? Quais são as profissões inovadoras? Então, isso já seria um exemplo de alguma inovação interessante a se fazer. Nós estamos com Júpiter em Gêmeos na casa 2 neste mapa deste eclipse. Ou seja, quais são as novas formas de ganhar dinheiro? Como que eu posso conquistar isso? A inteligência artificial vai me ajudar? Sim, principalmente depois do meio do ano, que eu vou ter alguns aspectos de Urano, de tecnologia acontecendo. Então, sim, eu posso pensar em novas formas de comunicar e de vender e de trazer dinheiro para mim. O Marte em Câncer na casa 3. O que significa isso? Como é que é essa comunicação que eu vou fazer com as pessoas? Como é que eu vou vender esse meu peixe? Que eu vou conquistar esse dinheiro de formas diferentes? Ou que eu vou viver a vida? Será que eu vou fazer uma comunicação mais intencional, mais emotiva, mais intensa? Claro. Eu preciso me conectar de uma forma diferente. Eu não posso mais ser uma pessoa que vai falar tecnicamente. Todo mundo sabe que ninguém segue perfil de empresa, todo mundo segue perfil de pessoas, porque você se conecta com pessoas. Ah, mas eu gosto de tomar Coca-Cola. Tá, mas você não se conecta com a Coca-Cola, você se conecta com a pessoa que está fazendo a propaganda, que está tomando aquilo e que está passando uma mensagem para você. E é exatamente isso que a gente tem que pensar na nossa comunicação, seja nas vendas que a gente vai fazer, no trabalho que a gente está realizando, junto da nossa família, dos nossos amigos. Por quê? O robô, ele não tem esse sentimento, ele não tem essa conexão. E cada vez mais a gente vai conversar com robôs. Você quer falar com alguma empresa para se cadastrar, para conseguir qualquer coisa assim, você sempre vai falar com o robô. Você quer pegar o boleto para pagar a sua conta de luz, você vai falar com o robô. E quando a gente tem uma conexão com as pessoas, emocional, ela é muito diferenciada. E finalmente, neste eclipse, nós temos Plutão em Aquário no meio do céu. Nossa, gente, isso realmente vai pegar neste eclipse. Por quê? Porque o Plutão ele fala de grandes transformações. O meio do céu ele fala das grandes estruturas, do poder, dos presidentes, de quem está no controle, de quem está mandando. Digamos assim, numa empresa seria o dono da empresa, seria o CEO da empresa. Num país seria o presidente desse país. E claro que esse Plutão ele está querendo mexer com essas questões de poder. Então é lógico que esse eclipse ele está trazendo transformações sociais, um impacto coletivo muito forte, talvez controle das massas. Pode ser, é bem interessante, considerando que eu fiz um programa falando que a era de Aquário não era tão fofinha assim. E se você estiver vendo no YouTube, vai ter o link no primeiro comentário para você poder ver novamente esse programa. E lá eu estou falando como essas transformações estão acontecendo, como elas aconteceram no século XVIII e como elas podem vir a acontecer agora. Então, esse Plutão em Aquário, ele dá uma grande dica de transformações entre empresas, entre países, entre sistemas de governo que podem dar alguma abalada por aí. A gente sempre fala, é um ano de sempre muitas transformações, a sociedade, muitas tensões. Cara, vamos combinar? Desde que o mundo é mundo, tem transformações, tem diferenças. Nunca o mundo teve um momento tão fofinho, porque o ser humano está sempre em constante evolução. E ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E a gente já sabe que o ser humano gosta de aprender pela dor, né? Eu e você e tantos outros, a gente às vezes até quer aprender pelo amor, mas não consegue, a gente tem que aprender pela dor. Ok. E neste eclipse, nós temos também umas questões que não são tão fofinhas assim. Nós temos Vênus e Mercúrio que estão retrógrados. E isso faz com que a gente, às vezes, não consiga entender, se comunicar, entender direito o que está acontecendo. E uma tensão do tipo, eu estou pensando uma coisa, estou viajando, estou com um sonho de uma realidade, mas eu sou obrigada a fazer outra coisa. Por quê? Porque eu estou sonhando com um bolo de 3 andares e eu só tenho fubá aqui para fazer um bolinho simples de fubá.
Como é que eu vou lidar com essas minhas expectativas, com toda essa realização que eu não consigo fazer da vida? A gente tem essa questão acaba pegando a gente. E também uma outra tensão que eu vou desenvolver mais num próximo programa, que é de Saturno e Netuno. Ou seja, qual que é o meu sonho e qual que é a minha realidade? Por que eu não consigo colocar os meus sonhos em prática, em realidade? Eles estão ainda, esses dois planetas que são bem pesados, que eles falam disso, eles estão em peixes. Então, eles ainda estão querendo realizar, estão pensando um monte de coisa, mas aí, será que eu vou conseguir realizar? Será que eu vou conseguir colocar isso à prova? E aí, a gente vai ver no próximo programa como que o desenrolar deles até dia 25 de junho, quando a gente vai ter o auge desse eclipse, eles vão mostrar que a gente tem algumas coisas de dificuldade da realidade para acontecer e que o percurso nunca é aquela linha reta, que a gente sempre tem muitas evoluções para fazer acontecer. Então, vamos falar agora sobre este eclipse para os 12 signos do zodíaco, uma ideia para você pegar não só para o seu signo, mas também para o teu signo ascendente. Começando com Áries, que é justamente onde está acontecendo este eclipse, é para você pensar em mudanças na aparência, na sua identidade, quem é você, o que eu quero, a nova pessoa que aconteceu, que está acontecendo agora com esse ano novo, com esse aniversário que você está tendo, o que você vai fazer? Exatamente essa meta que você precisa estabelecer na sua vida. Touro vai demorar um pouquinho mais para fazer aniversário, você está no final de ciclo, pensando mais ou menos no que está acontecendo. É momento de recolhimento? Sim, mas principalmente de preparação. Usa essa energia de Áries para você falar, tá, este ano eu vou realizar, esse ano eu vou fazer. Esse ano não é momento de ficar parado. Lembre-se que o touro, ele tem força, ele caminha, ele tem as 4 patas no chão. Ele pode demorar, mas ele vai para qualquer lugar que ele quiser. Gêmeos pode ter muitos bons projetos em grupos, em parcerias, oportunidades, principalmente sociais, de você fazer trocas. Então, o que você quer fazer, procura fazer com outras pessoas, que vai ser bem interessante. Câncer pode pensar o seguinte: quais são as mudanças de carreira, as metas que eu vou colocar, de oportunidades que eu vou querer cavar e, principalmente, rever as suas ambições de vida. Será que é exatamente isso que eu quero? Será que a minha meta de 2024 é a mesma que é de 2025 ou eu tenho que rever alguma coisa? E, claro, quando chegar no meio do eclipse, lá para junho, você já tem que estar realizando essa meta. Você já vai ter que estar, digamos assim, com a faca em riste, pronta para a guerra, para você poder conseguir essa mudança de carreira com as suas ambições já definidas. Leão, você vai pensar em alguma viagem, vai querer estudar, expandir os seus conhecimentos filosóficos, ver o que vale, o que não vale na sua vida. A gente pode pensar o seguinte: a inteligência artificial vai fazer com que muitas coisas técnicas não sejam mais necessárias a gente estudar, mas principalmente as filosóficas. Que tal você começar a pensar o que realmente vale na sua vida? Para que você está vivo? Por quê? Como você é uma pessoa que influencia, você vai conseguir influenciar o outro. Virgem, transformações profundas que você pode fazer em questões emocionais, em questões do seu relacionamento, em questões de como que você lida com o dinheiro, como é que você vê o dinheiro. Isso vai ser muito bom se você olhar para essa parte. Libra, você vê as pessoas que estão ao seu lado. Quem é o seu parceiro e quem que está junto de você. Sim, você tem que tomar decisões, é importante tomar decisões, claro. Eu acho que a maior orientação que eu posso falar para você são das decisões, que são muito importantes. Mas principalmente quem vai estar ao seu lado nessas decisões que você vai ter na sua vida. E vamos para Escorpião. Escorpião, momento de você mudar a sua rotina, o seu trabalho, os seus hábitos de saúde. Por quê?
Porque se você tem um sonho, se você tem uma meta de vida, não adianta você ficar só com ela na cabeça e não pensar, bom, eu vou acordar meia hora mais cedo para estudar sobre esse assunto. Eu vou parar de ficar procrastinando no celular e vou realizar tal coisa. Sim, é isso que você tem que fazer. Então, organiza bem, pega o seu planner, a sua agenda, organiza a semana para não se perder por aí. E Sagitário? Sagitário é bom ter sempre novas paixões, criatividade. É um bom momento para você namorar, ótimo. Mas o que você vai fazer com esse namoro? Esse namoro ele vai avançar para um noivado, para um casamento. E você vai ter um novo hobby, um lazer, um esporte. Mas para quê? Para que você vai ter essa meta? Só para gastar energia durante o dia? Ou é simplesmente, por exemplo, uma despressurização? Quantas pessoas têm um hobby para poder tirar a ideia, aquela cabeça pesada que você tem durante o trabalho, durante aquele estresse tão grande que a gente tem? É uma boa você pensar nessa área da sua vida e, claro, sempre com muita criatividade e o otimismo que você já costuma ter. Vamos para Capricórnio? Capricórnio, é hora de você transformar sua vida familiar, mudar de casa ou pensar nas suas raízes emocionais. Sim, quais são suas metas com a família? O que você pretende com a sua família? Vocês vão fazer o que juntos? Ah, não sei, tá cada um no seu canto. Ótimo, cada um tá no seu canto cuidando da sua vida. Mas tem alguma troca que vocês podem fazer sem um sugar o outro? Claro, existe. Tá bom, então é exatamente isso que você pode fazer junto das pessoas que você ama. E Aquário? Lembrando que Aquário está com Plutão em Aquário já desde o final de 2024, então já está passando por transformações e agora é hora de você ter uma meta para novas formas de comunicação, de aprendizado. Eu falei agora no começo do programa muito sobre essa questão de se comunicar com inteligência artificial, pois é exatamente isso. Você colocar a inteligência artificial na sua vida, no seu dia a dia, as interações, mas tem uma coisa que a IA nunca vai conseguir fazer: o seu toque, o seu olhar, a sua conexão. Como o Aquário, ele é coletivo, ele é um signo coletivo e ele se conecta com pessoas que pensam, que têm afinidade com ele, então você tem esse trunfo para você poder se conectar com as outras pessoas e principalmente com os grupos que você quer falar. E finalmente, Peixes, ele tem que redefinir a sua vida financeira e seus objetivos. Então, se você quer realizar alguma coisa que precise de recursos financeiros, que precisa de dinheiro, redefina e faça. Não fica esperando, deixa para o mês que vem, porque o mês que vem nunca vai acontecer. As coisas acontecem exatamente agora. E se você quer fazer acontecer na sua vida, realizar com inteligência artificial, faça o seu mapa com inteligência artificial. Eu, Cláudia Bocchili, tenho um infoproduto de e-books e vídeos em que ensina você a fazer o seu mapa astral com o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, com a diferença de que você está no controle. Então, você vai saber o que você vai perguntar de acordo com a sua realidade, porque existe uma pessoa, uma herdeira de 20 anos, tem uma realidade completamente diferente de uma senhora com 3 filhos, mãe solteira de 50. Então, é lógico que quando você pega um software básico, genérico, ele vai falar a mesma realidade para as duas pessoas e elas têm vidas completamente diferentes. Mas quando você usa personalizado, você vai fazer de acordo com a sua vida. Então, isso vai ser muito mais assertivo para você tomar as decisões. Você também pode fazer um mapa astral comigo, eu, tete a tete, olhando para você, entendendo o que está acontecendo no seu coração, para que você possa tomar as decisões mais assertivas para superar não só esse eclipse, como tantos outros aspectos nesse ano, conseguir aproveitar as oportunidades de Júpiter. Então, para você fazer isso, você entra em contato comigo no DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. No YouTube, Cláudia Bocchili. Bocchili, B-O-C, Chile. No Instagram, @Cláudia Bocchili. Bocchili, B-O-C, Chile. No link da bio, você tem não só o acesso ao meu WhatsApp, mas também
como que você faz para adquirir esse astrologia e inteligência artificial e também você conhecer melhor as minhas redes sociais e ter acesso para a gente poder conhecer muito mais de astrologia, evoluir e ter muito autoconhecimento. Eu espero que você faça um excelente proveito desse eclipse, que seja um momento especial para você e muito obrigada.